Fala meu lindo, fala minha linda, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Che, canal de História e Educação, feito por você, para você e para mais ninguém. Vamos falar hoje sobre o segundo filósofo contratualista, que é um filósofo do século XVII chamado John Locke. Ele tem uma visão um pouco diferente de Hobbes, ele não vai concordar que o homem é mau. A natureza do homem não é boa e nem má. O homem é apenas desorientado. Vamos entender a implicação disso na sua compreensão sobre a política? Vamos entender para ele qual que é a origem do governo, a origem da política? Quer saber? Primeiro curta nosso vídeo, compartilhe os nossos vídeos e também deixe as suas dúvidas e sugestões para as próximas temáticas. E roda a vinheta e vem comigo! Fala meu lindo, fala minha linda. Nós vamos discutir então hoje a teoria contratualista de John Locke. John Locke também, como contratualista, vai dizer que a sociedade surgiu a partir de um pacto, de um acordo entre as pessoas. Mas uma das grandes divergências com Hobbes é que ele não concorda que o homem é mau. O homem é apenas desorientado. O homem no estado de natureza, o que é o estado de natureza? Vamos relembrar que o professor tinha falado? O estado de natureza é um estado onde não havia política, onde o homem vivia com direitos naturais. Quais eram os direitos do homem? O homem tinha uma liberdade ilimitada. Não havia governante para colocar restrição, para limitar, para punir essa liberdade do homem. Então ele podia fazer o que ele quisesse. E isso muitas vezes gerava conflito. Não havia um estado de guerra, mas havia um estado onde não havia uma certa segurança, uma certa garantia da vida, né? Pode ser, por exemplo, que alguém invadisse o terreno de uma outra pessoa e eu, por ser amigo dessa pessoa no qual teve o seu terreno invadido, vou lá defender. Então não é porque eu sou mau que eu vou defender outra pessoa, não é isso. Significa simplesmente que eu sou movido pelas paixões, eu tenho uma tendência a defender aqueles que são os meus próximos. Nesse sentido, é claro, isso vai gerar uma divergência entre grupos, conflitos. Então esse estado não vai ser bom para ninguém. Eu tenho uma liberdade individual, mas não tenho garantia de propriedade, nem garantia de vida e nem de segurança. Para o John Locke, esse contrato é um acordo, no qual eu abro mão da minha liberdade individual, não posso matar as pessoas, eu não posso julgar, coloco na mão do soberano para garantir o quê? A propriedade, a segurança e a vida. Então ele foi o criador, o fundador do liberalismo político. Então, o estado mínimo que a gente entende, quem criou foi ele, né? Que vai dar base para as ideologias de direita, que a gente chama, né? E a gente vai entender um pouquinho também sobre a direita dentro dessa perspectiva do John Locke. O John Locke, para ele, a forma ideal de governo seria um governo parlamentarista. Podia ser uma monarquia? Podia. Mas uma monarquia constitucional, parlamentar. Ou seja, quem deve ter o poder maior seria qual dos poderes? Seria o legislativo. Por quê? Porque é um grupo maior de pessoas que tendem o quê? A não ser arbitrário, para que não haja o excesso desse poder. Então o Estado não deve interferir se eu vou fumar ou não, se eu tenho que educar meu filho na catequese ou não. O Estado tem que ser mínimo. O que o Estado tem que funcionar? Ele tem que garantir a segurança, a propriedade e a vida. Qual que é o fundamento dele? Para dizer que eu tenho que, por mim mesmo, de maneira individual, ser responsável pela minha propriedade. Porque a gente sabe que antes, né, até as propriedades e posses, nesse período que a gente estava vivendo, do século XVI e até antes, os governantes determinavam, né, quem ia ter a posse, quem não ia, e mesmo a pessoa que tinha uma posse de algum bem, o governante podia tomar o rei absolutista, porque ele tinha todo o poder. O poder estava na mão dele, era centralizado. E o John Locke vai dizer, não, o Estado tem que cuidar apenas da segurança, apenas da nossa vida, garantir a nossa vida e também a propriedade. Ou seja, se você quiser pegar como argumento para fundamentar a teoria do desarmamento, você pode utilizar John Locke. Se o Estado que deve garantir a segurança, eu não posso, minha irmã.
Porque quando eu me armo, significa que eu estou deixando de exigir a competência que cabe ao Estado de assegurar. Se o Estado não está assegurando a segurança e a minha vida, o problema está no Estado. Eu tenho que tirar esse governante. Ou seja, eu posso destituir um governo, segundo John Locke, se ele não cumprir com a sua missão constitucional, que é garantir a propriedade, a vida e a segurança. Perceba que são direitos burgueses, estamos no período ali do iluminismo. O que fundamenta a nossa Constituição e qualquer Constituição moderna são esses direitos. Compreendeu? Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. O John Locke, na sua obra, o segundo tratado sobre o governo civil, ele vai dizer o quê? Se Deus fez o mundo em 7 dias, né, e esse mundo pertence a Ele, porque Ele, por meio do trabalho, assim o criou, significa o quê? Se eu trabalho, as posses são minhas, porque isso é fruto do meu trabalho. Então ele tira do papel central do governo destituir ou não a propriedade de alguém. Então o governo deve interferir nisso. O Estado tem que ser mínimo, porque quanto mais enxuto for o Estado, quanto menor for o Estado, maior ele vai garantir a liberdade individual de cada um. Então a livre iniciativa, né? Tudo deve ser fruto da liberdade individual de cada um, no qual o Estado vai garantir por meio da segurança, por meio da ordem, né? Por meio da garantia da vida e da propriedade. O que é interessante da ideia do John Locke, que aqui mais para frente, hoje no século XX, XXI, tem em termos de visão distorcida, né? Porque aqueles que de fato se dizem liberais ou neoliberais não entenderam essa ideia do John Locke, né? Ele vai dizer o quê? Eu posso acumular terra? Posso. Desde que a terra que eu acumule seja o quê? Por meio do meu trabalho. Eu não posso utilizar ninguém para trabalhar para mim numa área rural muito grande. Porque quando eu estiver utilizando a mão de outro, eu estou o quê? Explorando essa mão de obra. Então eu posso ter 2 alqueires, 3 alqueires, eu posso ter tantos alqueires necessários eu puder, desde que eu não explore a mão de obra de outro. Perceba que ali ele já está o quê? Regulando essa desigualdade que vai desembocar com o sistema capitalista mais tarde, com essa concentração excessiva de renda. Então a propriedade é garantida, é legitimado por John Locke, mas tem um limite. Até o limite onde você o quê? Precisa de uma mão de obra de outro. Então você pode ter o terreno que você quiser, a quantia, o tamanho que for, desde que você trabalhe nele, desde que seja fruto do seu trabalho e não da exploração da mão de obra alheia. Então perceba que essa é uma concepção liberal, vista como de direita, mas ao mesmo tempo ela atende às demandas de uma outra perspectiva, né, que a gente vai entender depois do iluminismo, que tem a ver com essas concepções de esquerda que vão priorizar um princípio, né, iluminista, que é a igualdade. Assim como aqueles que defendem a direita ou os liberais vão defender a liberdade. Compreendeu a ideia do John Locke? Espero que sim. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo e o próximo episódio, velho, você não pode perder. Nós vamos falar sobre Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo do século XVIII, talvez um dos mais importantes iluministas. Quer saber? Não perca o nosso próximo episódio. Não esqueça, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Che, História e Educação. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador. Até mais!